da vida, a perda da qualidade de vida, o medo, a insegurança, o pânico, ou seja, há todo um conjunto de efeitos sociais resultantes do ato. Esses efeitos sociais são danos e, portanto, o dano social recomporia a sociedade ao status quo, logo não seria uma punição e sim uma indenização. Os argumentos utilizados pelo autor sobre a possibilidade de se falar aqui em dano é a utilização dos índices de desenvolvimento humano. Então, o autor argumenta que se é possível medir os índices de qualidade de vida, esses são fenômenos materiais que, portanto, podem ser medidos antes e depois do fato, para estabelecer que depois do fato há uma diminuição. Bom, aqui me parece um problema sério quando a responsabilidade civil pretende adotar critérios estatísticos, porque o problema todo é a correlação entre o ato, o nível de vida antes e depois. É verdade que é possível, por meio de alguns critérios, a avaliação dos índices de desenvolvimento humano, mas é difícil, por exemplo, como alegaria o professor Junqueira no texto, medir, por exemplo, quanto da qualidade de vida de uma população é diminuído pelo atraso significativo no transporte aéreo. Ou seja, se o ponto fundamental é, em termos de responsabilidade, atribuir responsabilidade a alguém, para além da diminuição da qualidade de vida existente no momento anterior e no momento posterior, essas medidas deveriam ser capazes de nos auxiliar a indicar a quem eu posso atribuir essa diminuição. Isso me parece que a argumentação da existência desses índices não é suficiente para amparar a opinião. Na verdade, então, me parece que o direito civil, na tentativa de realizar uma função que tradicionalmente é realizada pelo direito penal, assume um dos complicadores que o direito penal há alguns anos vem tentando resolver. É filosoficamente mais fácil de sustentar a função da pena pela noção de retribuição. Nesse sentido, se faz uma operação em relação à qual se analisa o passado. E é possível se discutir se aquela ação merece maior ou merece menor repreensão. No momento em que a pena é aplicada com a função dissuasória, há rios de tinta tentando demonstrar até que ponto uma determinada aplicação de pena é a causa suficiente ou é a causa adequada na redução de dada criminalidade. Porque eu deveria justificar, portanto, a aplicação da sanção na medida em que ela é um instrumento adequado para a dissuasão e, portanto, para a redução do que eu pretendo diminuir. Então, há alguns textos, por exemplo, relacionados à pena de morte, sobre até que ponto a pena de morte gera prevenção geral, ou seja, obviamente a prevenção individual ela gera uma dúvida nenhuma de que o submetido à sanção da pena de morte não reincide, mas há bastante discussão sobre se ela consegue produzir prevenção geral. Um dos últimos textos que eu tive condições de ler, a literatura é bastante ampla, um dos textos mais recentes que eu tive condições de ler, o texto do professor Diego, fazendo uma análise sobre os vários artigos estatísticos sobre a conexão entre a pena de morte e a redução, e a comprovação, e o que o texto propõe é de que não há ainda como estatisticamente, pelo tipo de dados que nós temos, sustentar nem que sim nem que não. Portanto, estatisticamente ainda seria nos Estados Unidos, com volume de decisões, mais especificamente ações relativas à aplicação da pena, não haveria como possivelmente estatisticamente se atribuir o efeito dissuasório de prevenção geral. A mesma coisa nós teríamos no direito privado, se fôssemos justificar a aplicação da sanção na perspectiva de uma dissuasão. Novamente, o argumento poderia ser a reposição, então, uma espécie de retribuição. Me parece que, de novo, o argumento é difícil, porque para isso nós precisaríamos ser capazes de medir a situação anterior e posterior. Isso acaba nos levando à discussão tradicional da indenização do dano moral,
que é a ideia de compensação aproximada. Então, é verdade, ou seja, nós nunca conseguimos medir individualmente o quanto o pagamento de uma indenização consegue aplacar o sofrimento de uma vítima, por exemplo, alguém que tenha perdido um ente querido, e fazemos então uma ideia de aproximação. O que me parece que seria interessante discutir é até que ponto um tribunal poderia fazer essa aproximação tendo em vista interesses difusos e coletivos. Se é possível, talvez, um tribunal colocar-se no lugar do homem médio, ainda que a gente admita que isso seja possível, porque acho que no final das contas nós deveríamos voltar a discutir essa possibilidade, no caso de comunidades inteiras, talvez fique um pouco mais difícil, como eu pretendo tentar demonstrar mais adiante. Em 2008, o professor Tartucci, referindo a obra do professor Junqueira de Azevedo, vai colocar a discussão sobre os danos sociais dentro desta tendência que ele chama de alargamento dos legitimados a pleitear a indenização como tentativa de ampliação dos danos reparáveis e do ponto relativo ao tratamento das condutas socialmente reprováveis. A expressão conduta socialmente reprovável é a expressão que aparece no texto do professor Junqueira de Azevedo como, no final das contas, a justificativa para a aplicação do dano social. Então, me parece que aqui já há uma contradição interessante para contar, que há uma tentativa de se criar um dano, tentativa de se criar a ideia de que há uma alteração nas condições e qualidades de vida das pessoas antes e depois do evento, mas a justificativa para a aplicação do dano, embora seja mencionada a ideia de uma compensação coletiva, como se pode ver ali naquela parte final, o argumento final é de que as condutas socialmente reprováveis mereceriam, elas, uma sanção. E elas seriam socialmente reprováveis exatamente pela